Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Vamos para mais um vídeo, gente. O que eu tô para falar aqui com vocês é que nunca cometa o erro de colocar uma pessoa no centro da sua vida, tá? Porque você vai se decepcionar. Esse lugar deve ser ocupado somente por Deus. Somente a Deus você deve adorar e buscar e colocar como prioridade na sua vida. As pessoas vêm, as pessoas vão. Às vezes o que você acredita que vai durar assim a vida toda pode não durar. E aí, se você colocar toda a sua vida, toda a sua expectativa sobre uma pessoa, você pode se decepcionar. Então, equilibre as áreas da sua vida. Se você tem um relacionamento, cuide do seu relacionamento, mas também cuide das suas amizades, da sua família, do seu trabalho, entendeu? Da sua vida financeira. Por quê? Porque a vida não é uma coisa só. Eu estava assistindo o pastor Júlio Carmo, que é um canal que eu sigo aqui, né, no YouTube, cristão, e ele é pastor, né, como eu acabei de dizer, né, pastor Júlio Carmo. E ele fez um vídeo falando sobre isso, né? Ele disse, a vida não é uma coisa só. Por quê? Porque a nossa vida é como se fosse um tripé, né? O tripé, ele precisa ter as três perninhas para poder estar de pé. Se você tira uma dessas, ele cai. Então, a gente é corpo, mente e espírito. Isso precisa estar alinhado. Mas fora essa área corpo, mente e espírito, a gente precisa ter outras áreas na vida para cuidar, né? Então, quando as coisas estão desalinhadas, a gente vai sofrer sim uma consequência com isso. Então eu já cometi esse erro de ser muito assim centrada em relacionamento, sabe? Na minha vida eu percebi que eu cometi muito esse erro. Minha adolescência mesmo foi um grande exemplo disso, né? Eu acho que eu perdi minha adolescência porque eu estava focada em namorar. Na época eu dava muita ênfase, sabe, para namoro, dava muita importância para namoro. Mal sabia eu que namoro da adolescente mal dura. Pode ser que alguém diga, mas eu tive uma experiência diferente, eu namorei na adolescência, hoje em dia eu sou casada com a pessoa e estou estável, que bom. Mas a maioria dos casos, gente, namoro na adolescência não vinga. Por quê? Porque é uma fase que os dois não têm maturidade. Às vezes, nem adulto, às vezes a gente tem maturidade. Que dirá a fase da adolescência? Que tem muita essa questão hormonal, o corpo tá mudando, a mente também tá mudando, você tá forjando ainda a sua personalidade, então muita coisa muda. Então, acho que eu perdi muito a minha adolescência por isso, porque eu foquei muito em namoro. Se eu pudesse voltar atrás, eu focaria nos estudos, nas minhas amizades, sabe? Eu focaria em outras coisas e não somente em relacionamento amoroso. E na época que eu terminei meu relacionamento amoroso, na adolescência, eu sofri muito. Por quê? Porque era o último ano do ensino médio, eu tava para me mudar de cidade para uma cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém. Entendeu? Meus pais passaram por um divórcio, eu perdi meu animal de estimação. Então, assim, parecia que aconteceu uma cascata de coisas ao mesmo tempo, sabe? Meus pais, na verdade, tinham separado, divorciado anos antes. Porém, de vez em quando tinha alguns atritos entre eles, às vezes eles tentavam se comunicar e depois não dava certo, enfim. Enfim, só sei que aconteceu muita coisa nesse ano e aí depois eu fiquei pensando, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu não teria tomado aquelas decisões, sabe, de ter namorado. Eu não teria pressa, gente, pra namorar. Eu comecei a namorar com 12, 13 anos de idade, sabe? Eu não devia ter namorado. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria muito diferente em relação a isso, porque eu acredito que eu perdi tempo da minha vida que eu podia ter me dedicado para outras coisas. Tipo, eu gosto muito de ler e eu li na adolescência. Mas, do jeito que eu gosto de ler, se eu pudesse voltar atrás, eu leria muito mais, sabe? O tempo que eu perdi em namoro, mas eu estaria lendo livro, fazendo curso, enfim. Né? Na época eu tinha um computador em casa, então eu estaria buscando algum curso online pelo computador, melhorando meu currículo, enfim, sabe, gente? Eu sou graduada e fiz pós-graduação também. Porém, eu vejo que o tempo da adolescência é um tempo de você realmente desfrutar da fase. Não é tempo de namorar, de você levar algumas coisas com seriedade, sabe? É tempo de você realmente descobrir quem você é, entendeu? Sua personalidade, seu jeito, buscar Deus, entendeu? Porque quando você é solteiro, você tem muito mais tempo, sabe? Pra buscar Deus e tudo mais, e evoluir como pessoa. Depois você se preocupa com você casa, tem filho, que é o meu caso, né? Você se preocupa com casa, com marido, com filho, com isso, com aquilo, e às vezes sobra um pouquinho de tempo pra você. É o que eu tento fazer, né? Mesmo com tantas coisas pra fazer, eu tento aproveitar um tempinho ainda que sobra pra mim, pra meu desenvolvimento pessoal, mas não é a mesma coisa, gente. O tempo livre que eu tinha na adolescência não é a mesma coisa de hoje em dia. Então, se eu pudesse dar uma dica para os adolescentes, tipo assim, faça com que a sua vida realmente gire em torno de Deus, entendeu? Dependa somente de Deus para coisas. Não dependa de pessoas, não coloque sua expectativa em pessoas, porque a tendência de você se frustrar com pessoas é muito grande. Então, eu acho que esse foi um dos maiores erros meus da adolescência. Então, não seja esse tipo de pessoa, sabe, gente? Que você coloca a prioridade num relacionamento, entendeu? Que você coloca todas as suas fichas num relacionamento. Porque, às vezes, se você deixa de viver, larga a família, larga amigos de lado por causa do namoro, que foi o que eu fiz na adolescência. Eu tinha amizades na adolescência antes de namorar. Comecei a namorar, abandonei todas as minhas amizades. Aí a gente terminou e eu fiquei sem amigo, entendeu? Passei o ensino médio, o final do ensino médio todo, basicamente sem as minhas amizades. Por quê?
Porque não era pra eu ter deixado, era pra eu ter equilibrado isso, entendeu? Não era porque eu tava namorando que eu devia deixar, mas muitas vezes eu deixava de estar com meus amigos pra estar com meu namorado. Eu lembro que uma vez teve um amigo meu, na época do ensino médio, que ele falou isso. Ele disse, Ângela, a gente fez tal coisa em grupo, mas você tava com fulano, sabe? Toda vez que a gente ia te procurar, você tava com fulano e deixava de estar com a gente pro fulano. E assim, eu escancarava, sabe, gente? Não era algo discreto, eu simplesmente escancarei, abandonei mesmo, sabe, as amizades que eu tinha pra estar do lado do meu namorado na época. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso, né? Eu teria equilibrado mais. Teria mostrado aos meus amigos que eu considerava eles, que eu queria passar mais tempo com eles, né? E eu sei que talvez alguns amigos meus na adolescência talvez tenham ficado chateados comigo justamente por causa da minha postura, né? Porque é complicado você ser amiga de uma pessoa e depois você namora e se afasta. Já aconteceu isso comigo, né? Também, de eu ter uma amizade e a pessoa se afastar depois de um relacionamento e eu não gostei. Então, simplesmente provei do que eu fiz, né? Para outras pessoas também. Então, o conselho que eu dou é cuidado com isso, tá? Eu sei que às vezes quando você começa um relacionamento, você se empolga muito, né? Quer estar o tempo todo, principalmente quando você tá apaixonado ou apaixonada, né? Você quer estar o tempo todo com a pessoa e tudo, mas você às vezes larga estudo, larga amigo, larga isso, larga aquilo, e aí depois a sua vida tá assim, uma bola de neve e você não sabe por quê. Ai, meu Deus, meus estudos, tá tudo bagunçado. Ai, meus amigos estão com raiva de mim. Minha família diz que eu quase não os vejo. Por que será? Né? Por que será? Porque a sua vida tá desorganizada. Sua vida tá desalinhada. Você precisa alinhar a sua vida, entendeu? Você precisa se organizar. Porque se você não organiza a sua vida, realmente a sua vida vira uma bagunça nas áreas, entendeu? Então, todas as áreas da nossa vida são importantes. O relacionamento é importante? Claro que é. Porém, outras áreas da vida precisam ser importantes também, tá? Eu vou dar o exemplo. Você tá dentro de um relacionamento, depois esse relacionamento começa a ser abusivo. Se você não tiver uma fonte de renda, como é que você vai conseguir sair desse relacionamento, né? Muitas mulheres aí estão presas dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, sem saber para onde ir, sem poder sair, porque não tem sua independência financeira. Então, o conselho que eu poderia dar para as mulheres é, se vocês quiserem ter um relacionamento, tenha a sua independência financeira, entendeu? Mesmo sendo cristã, mesmo você sabendo como tem que ser provedor, por quê? Porque tem muito homem por aí que é mau caráter, entendeu? Que mente, diz que vai ser provedor, que vai cuidar de você, como que chamou a igreja, não sei o quê. E aí chega na hora, não é provedor coisíssima nenhuma, sabe? Bota o básico ali dentro de casa, mas não cuida de você, não se importa com você a longo prazo, porque percebe que você tá nas palmas das mãos dele, percebe que você não tem independência nenhuma, e aí o que muitos homens pensam? Eu posso fazer o que eu quiser, posso tratar ela do que quiser. E tem muito homem mau caráter que ele distorce a Bíblia para manter a mulher presa, sabe? Fala das partes bíblicas que a mulher tem que se sujeitar ao homem, respeitar o homem, mas ele não fala da parte dele. Não fala que o homem também tem seus deveres para cumprir com as mulheres também, né? Não é só as mulheres que têm dever para com seus maridos, né? Com seus namorados, não, entende? Mas o homem também tem seus deveres. Então, por isso que eu digo a vocês, cuidado, né? Com as pessoas com quem vocês se relacionam, cuidado como está a sua vida, se você está conseguindo equilibrar bem a sua vida, porque é muito importante isso, sabe? São coisas que a gente vai aprendendo com a maturidade, tá, gente? Eu não posso voltar no passado para consertar as coisas, né? Mas no meu momento presente eu posso mudar, né? E consertar as coisas na medida do possível, né? Hoje em dia eu posso fazer as coisas de uma forma diferente. Então, se você está passando aí por essa fase da adolescência, já estou dando aqui a dica, né? Não cometa os erros que eu cometi. Porque, de fato, eu cometi muitos esses erros aí, questão amoroso e tudo mais, porque assim, a mulher ela foi muito criada com essa questão romântica, né? Com essa questão de príncipe encantado, de princesa, de alma gêmea, de dar cara metade, de encontrar a pessoa certa, que não sei o quê. E, gente, tá? Calma, que o mundo nos filmes é um, o mundo na vida real é completamente diferente, tá? Então a gente precisa ser um pouquinho mais pé no chão, sabe? Eu gostava muito de ler romance na adolescência, eu acho que isso acabou me influenciando também até o hiperfoco, né? Como se fosse um hiperfoco na área do relacionamento amoroso. Por conta que eu lia só livro de romance, só livro de romance, só livro de romance. Se eu lesse livros sobre outros gêneros, outras coisas, talvez eu desse mais uma equilibrada nesse meu pensamento de estar sempre colada com o namorado, né? Na época. Mas, como eu só lia romance, então assim, cuidado com o que você deixa entrar na sua mente, tá? Se você tem um hiperfoco em relacionamento amoroso, você vai achar que a vida é uma coisa só. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? As mulheres que têm hiperfoco no relacionamento romântico, se é o seu caso, se você se identificou com o que eu disse aqui, uma terapia é bom, buscar a Deus é bom, Deus tira qualquer dependência emocional que você, caso você tenha com alguma pessoa, talvez você diz, uma dependência emocional que eu já tentei de tudo pra me livrar e tudo mais, os profissionais estão aí pra isso, tá, gente? Estão aí pra nos ajudar também, então busquem a Deus, mas também busquem profissionais,
porque eles estão aí dispostos a nos ajudar nos problemas que a gente tiver, emocionais e tudo mais, tá bom? Se vocês não deixaram o like, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um grande beijo.